Oiê, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu vim aqui no carro colocar meu celular pra carregar. Eu estou em um aniversário e decidi do nada gravar aqui rapidinho, desabafar com vocês. É um vídeo que eu já quero fazer há muito tempo. Fiquei um pouco sumida do canal também pelo motivo dos meus surtos em relação aos estudos, gente. Tá tipo tudo uma loucura. Eu passei por um momento agora nesse meio do ano de muito desânimo. Eu pensei em desistir um zilhão de vezes e eu quase desisti de verdade, assim. Foi um momento que eu pensei que realmente eu ia parar por ali. Mas seguimos firme e forte e eu pretendo voltar a postar aqui, continuar compartilhando com vocês essa jornada de estudos. E, assim, é loucura, né? Porque o vestibulando, ele não tem um dia de paz. Tipo assim, é engraçado, mas não engraçado de tipo, é legal viver isso, mas chega a ser irônico o fato de que, tipo, a gente vive e vai pra lugares, mas a nossa mente não acompanha, sabe? Tipo, eu tô aqui no aniversário, mas a minha mente, ela não tá aqui, meu amor. A minha mente, ela está nos estudos. A minha mente tá, tipo assim, você poderia estar estudando, você poderia estar fazendo tal coisa. E assim, é uma autocobrança surreal. Tipo, de certa forma, essa autocobrança, ela não é ruim, porque faz com que você corra atrás, né? Porque não é fácil. Você tem uma meta alta, você precisa ir bem nessa prova, é uma concorrência muito grande e você precisa dar o seu melhor. Mas caramba, tipo, ao mesmo tempo que é uma autocobrança que te ajuda a ter disciplina, é uma autocobrança que, tipo, também te destrói, sabe? Por dentro, porque faz você, cara, entrar numa bolha de sofrimento porque você tá se cobrando por coisas que, calma, entendeu? Eu tô falando isso, gente, mas eu mesma estava passando por isso há 2 dias atrás. Foi quando deu um start, assim, e eu comecei a pensar, cara, eu tava a um passo de mudar a minha rotina, de voltar a trabalhar. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu conto um pouquinho da minha trajetória. Eu já trabalhei, comecei a fazer uma faculdade assim que eu saí do ensino médio e comecei a trabalhar na área também. E não era nada daquilo que eu queria. Eu me frustrei completamente, porque meu sonho sempre foi fazer medicina. E até semana passada, eu tava numa comigo mesma que eu tava cogitando voltar a trabalhar e até mesmo voltar a fazer uma outra coisa, porque eu tava, tipo assim, tendo mesmo um surto. Eu tava no meu limite, assim, tipo, de cansaço mental mesmo. Então, assim, a autocobrança, ela é boa, mas ela também, em excesso, pode te levar a lugares que, tipo, vão fazer você desistir. Então, assim, não vou falar pra vocês não se cobrarem, mas não se cobrem além do necessário, entendeu? Foi o que tava acontecendo comigo, gente. E aí, esse momento, essa semana de muitos pensamentos negativos e muito desânimo foi muito ruim, claro, porque é desanimador, mas também teve o seu lado positivo, que foi justamente porque eu parei pra refletir do porquê que eu estava fazendo isso. Por que eu estava estudando? Por que eu estava passando tantas horas me cobrando pra tirar notas melhores nos simulados e estudar por mais horas e responder mais listas de questões? Por que eu estava fazendo isso? Por que eu estava abdicando de coisas e de momentos pra estudar? Eu tinha esquecido do porquê. Eu tinha parado de ter motivação. Assim, eu digo que a motivação sozinha não te leva a lugar nenhum. Você precisa ter disciplina em primeiro lugar. Disciplina é a base. Você precisa ter disciplina, estudar sem vontade, fazer do estudo um hábito e correr atrás de sempre ser melhor e ter disciplina. Disciplina eu penso como sendo uma das bases. Só que, gente, a disciplina sem motivação, ela pode até te levar a lugares, mas caramba, você perde o propósito, entendeu? Tipo assim, eu tava com disciplina, eu passei esse mês de julho estudando, só que sem motivação, sem propósito. Eu tinha me esquecido do porquê eu estava fazendo isso e isso fez com que eu desanimasse. Isso fez com que eu quase desistisse. E, como eu disse, essa semana, apesar de ter sido uma semana bem cansativa mentalmente, bem ruim, foi uma semana de certa forma boa porque me fez acordar. Então eu voltei a pensar o porquê que eu estava fazendo isso. E aí as coisas começaram a fazer sentido e se encaixar. Então eu tava prestes a mudar a rota de novo, a voltar por um caminho que eu já sabia que não era o que eu queria, por desespero. E ter passado por esse momento de quase realmente mudar tudo, eu comecei a refletir, respirar. Foi bom porque eu voltei a valorizar a minha oportunidade. Ano passado eu lembro quanto eu queria parar de trabalhar, encerrar o ano letivo para poder ter meu dia dedicado 100% aos estudos, né, sem ter que trabalhar, já que eu tenho esse privilégio.
E esse ano que eu tô tendo esse privilégio, eu tava quase pegando como uma folha de papel, amassando e jogando fora. Tipo assim, a troco de nada. Desistindo dessa chance que eu tenho, que eu sei que muitos queriam ter. E é um privilégio, sim, eu reconheço, você poder ficar estudando apenas, sem ter que trabalhar, sem ter uma família pra sustentar, sem ter filho pra criar. Eu vejo isso como um privilégio, sabe? Não que seja ruim ter uma família e ter filhos e ter que trabalhar, não é isso, tá, gente? Mas eu tô querendo dizer que você ter que estudar muito e ter todas essas responsabilidades torna, sim, algo mais difícil, entendeu? Não é impossível de forma alguma. Tem muita gente que tem o tempo livre, mas não aproveita, enquanto tem pessoas que trabalham e fazem milhões de coisas, mas o tempinho que tem, elas aproveitam. E isso faz essas pessoas já estarem à frente, porque elas aproveitam a oportunidade. Justamente porque o que mais importa não é se você estuda 2 horas por dia ou 12 horas por dia. O que mais importa é se é produtivo, se é de verdade, se você tá ali presente nos estudos, se esforçando, buscando. Cara, tem pessoas que ficam o dia inteiro em casa, fingindo que tá estudando e não conseguem, enquanto tem pessoas que têm pouco tempo, tipo assim, trabalha, faz várias coisas, tem pouco tempo para se dedicar e estudar, mas conseguem a aprovação, porque uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Porque de fato o que mais importa, no fim das contas, é o que você faz com as oportunidades que a vida te dá. Então, assim, eu voltei a valorizar essa minha oportunidade de estar em casa e ter meu tempo dedicado aos estudos sem ter muitas responsabilidades e preocupações. É claro que, assim, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho os meus afazeres, eu tenho as minhas coisas, mas, assim, não se compara a uma rotina CLT, entendeu? Então, essa semana foi crucial, assim, pra eu acordar e voltar a ter uma motivação, gente. Assim, foi muito importante porque agora eu voltei a sonhar. Eu tinha parado um pouco de sonhar, sabe? Eu tinha guardado meu sonho numa gaveta. E eu só pensava na nota maior do simulado. Sendo que o Enem, gente, por mais que ele seja a ponte pra gente conseguir, não é por ele, não é pela prova do Enem. Tipo assim, eu não quero tirar uma nota boa no Enem só pelo Enem. Na verdade, nem é pelo Enem. Eu só quero tirar uma nota boa no Enem porque eu preciso fazer isso pra eu entrar na faculdade que eu quero. Vocês entendem que, tipo assim, eu tava fazendo pelo motivo errado? Eu tava indo pensando só em ter uma boa nota, sendo que, claro, isso é muito importante, mas não é por isso, entendeu? Quer dizer, é difícil explicar, é difícil me expressar. É por isso, mas não é o motivo principal. E eu tinha me esquecido do motivo principal. Eu tava sem objetivo, gente. Sem foco, sem propósito. Por mais que eu sabia o que eu queria, eu sei o que eu quero. Eu sempre quis fazer medicina, sempre foi meu sonho. Mas eu tava me esquecendo. Eu tava me esquecendo de me imaginar, de visualizar, de sonhar. É isso, eu tava me esquecendo de sonhar. E agora eu voltei a realmente me imaginar vivendo esse sonho. E isso deixa meu coração quentinho, gente, sério. Isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito motivada. E eu acho que era esse gás que eu precisava pra voltar com tudo. Então, caso você esteja passando por algo parecido, volte a sonhar, volte a ter motivação. Continue com a disciplina. Se você ainda não adquiriu, busque a disciplina, ainda dá tempo. Sempre dá tempo. E se apegue também na sua motivação. Não só nela, porque ela sozinha não vai te levar a lugar nenhum, mas tenha uma motivação também, porque é sobre ter propósito, é sobre saber o porquê você está fazendo aquilo. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente negligencia, né? Porque realmente a disciplina, ela é essencial, não tem como. Mas a gente acaba deixando às vezes a motivação de lado, porque a gente pensa, mas a motivação não vai me levar a lugar nenhum. E realmente, gente, a motivação sozinha não vai te levar a nenhum lugar. Quer dizer, até pode, né? Mas normalmente é necessário que você tenha disciplina para você fazer o que precisa ser feito para conseguir o que te motiva. Mas também só a disciplina sem motivação, ainda mais com uma autocobrança muito forte, pode te adoecer mentalmente, sabe? Pode até fazer você desistir. Então, eu precisava entender isso e eu entendi. Talvez da pior forma, quase desistindo, mas não foi da pior, poderia ter sido pior. Então, é isso. Caso você esteja passando por algo parecido, reflita, pense bem, não desista. Desistir nunca é para ser uma opção. Às vezes a gente até pensa, mas não coloque isso como uma opção na sua vida. Não desista, independente do seu cenário, por mais difícil que seja. Pega aqui na minha mão e vambora, gente. Vamos conseguir, a gente vai dar conta de tudo. O Enem tá logo aí, mas ainda tem tempo. Ele tá super perto, ao mesmo tempo que esse super perto ainda assim é um tempo que dá pra correr atrás. Então não desista e a gente vai conseguir. Eu, você, nós, todos vamos conseguir a aprovação que a gente tanto sonha.
tô aqui com vocês, tá? Eu gosto desse espaço, sabe? O YouTube é muito legal por isso, porque a gente fala daqui, as pessoas conversam também pelos comentários e falam o que elas passam, e um vai inspirando o outro. Sempre que as pessoas comentam alguma coisa, contando, né, alguma experiência nos comentários dos meus vídeos, eu fico muito feliz de estar abrindo esse espaço para essas conversas. Eu acho bem legal. Então, a gente se ajuda, né? Eu falo daqui, vocês falam daí. E é isso, gente. Quero muito voltar a gravar. Eu amo gravar. Quero voltar com os vídeos, com os vlogs de estudos. Eu acho bem legal gravar. Quero continuar compartilhando essa minha jornada de estudos. E eu espero muito que vocês continuem acompanhando. Agora eu vou voltar com tudo, né? Parei com os vídeos justamente porque eu não tinha ânimo, gente. Eu tava sem objetivo, sem foco, sem nada, só estudando mesmo. E só me preocupando com as notas e me frustrando quando não era o que eu queria. Então, assim, eu não tinha nem ânimo pra gravar, eu não tinha nem espaço pra isso, sabe? Dentro do que eu tava vivendo. Porque eu gosto de gravar feliz, eu gosto de compartilhar. Por mais cansativo, por mais que às vezes eu traga alguns temas, tipo esse de desânimo, ainda assim, de forma que eu tento ser leve, sabe? Porque é o que a gente tá vivendo. A gente tem que viver a nossa vida pensando no hoje, sabe? A gente tem um objetivo que é passar. A gente tem um sonho e a gente quer realizar isso, mas enquanto a gente não chega lá, a gente tá no caminho. E a vida é o caminho. Então, assim, eu tento viver de forma mais leve possível. Ter passado por isso também foi necessário. Tudo ensina a gente de alguma forma. E com certeza isso me ensinou algo. É isso, gente. Vambora que a gente vai conseguir a aprovação. Todos nós vamos conseguir realizar os nossos sonhos. E vamos nos apegar em Deus também, porque sem Ele nada é possível. E Ele que nos dá forças. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, foi o vídeo mais do nada que eu já gravei na minha vida. Tipo... Vim botar o celular pra carregar no carro. E aí, falei, vou gravar. E gravei. E agora eu vou voltar pro aniversário. Então é isso. Será que o celular carregou? Às vezes nem carregou, né? Porque fiquei gravando. Tchau. Fique em silêncio. Não aponte os erros. Não julgue tão cedo. Ela tem motivos pra estar desse jeito. Eu com a minha loucura. Tô nesse pique. Tá bom, peraí. Vou voltar. Tchau.